Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pai, nós entregamos a Tua palavra, Senhor, no Teu altar. Senhor, ministra com a Tua igreja, ministra conosco, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Da maneira que o Senhor mesmo, Senhor, quer ministrar. Não aquilo que estamos esperando, mas aquilo que o Teu Espírito Santo, Pai, quer ministrar conosco. Venha, Senhor, toma o nosso coração, toma a nossa mente, Pai. Que sejamos totalmente nessa noite tomados pelo Teu Espírito, Senhor. Possamos ser tocados através da Tua palavra, através da mensagem e da porção que o Senhor reservou para essa noite. Eis aqui, Senhor, o vaso. Eu sei que sou um vaso de barro, Senhor, para que a Tua glória, Senhor, possa ser manifesta, Pai, através da minha vida, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém? Quantos aqui já tinham lido sobre a parábola da dracma perdida? Só? Eu acho que vocês já leram, é que vocês estão esquecendo, né? Acho que mais gente já leu a respeito disso. Aqui o Senhor Jesus fala também da parábola da ovelha perdida, e Ele está falando a respeito de vidas, né? Que como é o reino dos céus, o Senhor larga tudo para ir atrás de uma só, uma ovelhinha, uma vida, porque para o Senhor vale muito mais as vidas, vale muito mais uma vida do que qualquer outra coisa. Então é claro que essa parábola também está sendo levada nesse sentido, de vidas, porque aí no finalzinho fala: eu vos afirmo, é o próprio Jesus falando, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, um pecador que se entrega ao Senhor Jesus, amém? Mas tem mais alguns ensinos aqui que o Senhor quer trazer nessa noite para nós, ensinos preciosos. E eu queria que você estivesse prestando muita atenção aqui no que vai ser falado. Porque aqui quando fala essa mulher, por exemplo, mas antes disso, nós vimos esse vídeo, né? Vimos um vídeo forte que está levando, está destruindo famílias, está destruindo crianças. E a gente nota que porque foi algo se perdeu. Algo se perdeu. Fala para o teu irmão, porque algo se perdeu. A identidade. Aquela que o Senhor estabeleceu no início. Aquela que o Senhor estabeleceu no Éden. Que seríamos filhos. Que Ele formaria uma grande família de filhos. Mas essa identidade se perdeu com o pecado. Mas o Senhor Jesus, Ele restaurou novamente através da sua morte e ressurreição. Através daquilo que Ele fez por nós. E a nossa identidade em Cristo Jesus hoje, eu falei aqui de manhã, está lá em 1 Pedro 2:9. Vocês estão lembrados? Como que é então? Vamos falar, quem sabe? Qual é a nossa identidade? O teu RG, fala para o teu irmão assim, o teu RG mudou depois que você conheceu Jesus. Então você passou a ser raça eleita, que mais? Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele para sua luz, para sua maravilhosa luz. Amém?
Então, essa é a identidade hoje da igreja, essa é a tua identidade, porque você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém, queridos? Vocês podem exibir essa identidade por aí, viu? Pode exibir, sou raça eleita, sou nação santa, sou povo separado de Deus, né? Porque eu sou propriedade exclusiva dele. Isso nós podemos declarar com a maior tranquilidade. Amém? E aqui, essa parábola está falando de algo que foi perdido, e essa identidade foi perdida, né? Mas nós sabemos que nós podemos tomá-la de volta em Cristo Jesus, como herdeiros. E a mulher aqui, ela representa, ou seja, é a figura da igreja que busca, ou que precisa buscar, diligentemente, esforçadamente, dedicadamente. É isso que significa diligência, né? Diligência. É você se esforçar realmente, é se dedicar realmente. E a figura da mulher aqui é essa, a igreja. Ela figura a igreja que busca aquilo que estava perdido, ou aquilo que foi perdido, ou seja, valores, herança, fidelidade, vidas. A igreja precisa buscar esforçadamente, com muito esforço, com diligência, as coisas que foram perdidas. E aí fala que aqui, no versículo 8, tendo 10 dracmas, se perder uma, ela acende a candeia. Ela não vai acender a candeia para procurar. Quando se acende, quando se ilumina alguma coisa, que vai procurar para aquilo que se perdeu, né? Você precisa realmente iluminar o ambiente onde houve a perda. Não é assim? E foi isso que essa mulher fez. Ela clareou o ambiente de perda. E quando nós perdemos algo, nós precisamos deixar o Senhor Jesus. Fala para o teu irmão, se você perde algo, você precisa deixar o Senhor Jesus iluminar o ambiente de perda. Então, queridos, só vai acontecer isso nas nossas vidas, nós vamos perceber aquilo que nós perdemos, ou melhor, nós vamos achar aquilo que nós perdemos, se houver permissão tua, minha, nossa, para que o Senhor Jesus entre com a sua luz, a luz verdadeira, que só vem dele. Amém? Aqui em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 12, 13, fala assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A visão de João, aqui, ele vê Jesus no meio da igreja. Candeeiro significa a igreja, as igrejas. E Jesus está no meio dela, trazendo o quê? Luz. Trazendo vida onde há morte, trazendo luz onde havia trevas. E nós precisamos deixar clarear assim. Mas veja bem, quando nós clareamos algo, ou um ambiente, para encontrar alguma coisa que estava perdida, o que vai acontecer? Vai aparecer sujeira. E aqui, a mulher, aqui o Senhor Jesus fala que a mulher varre a casa. Ela varre. E quando se fala em varrer, é porque tem sujeira. Então, quando a nossa vida é iluminada para achar aquilo que nós perdemos, com certeza, querido, vai ter sujeira, você vai encontrar sujeira. E essa sujeira precisa ser tirada, arrancada, para que você possa enxergar aquilo que estava perdido e aquilo ser restaurado na tua vida, na minha vida. Amém, queridos?
Nós precisamos deixar o Senhor Jesus iluminar. Fala assim, ó, o ambiente de perda. Põe a mão. Fala até aqui, ó. Fala, mas eu quero que o Senhor ilumine. E se preciso for, arranque toda a sujeira. Em nome de Jesus. Porque, queridos, a mulher, ela perdeu a dracma. Eu falei aqui de manhã que a dracma era algo valioso para aquela mulher naquela época. Porque significava uma aliança que ela tinha. Então, tinha um sentido, um valor espiritual muito grande. Porque toda mulher casada, ela usava na testa, como se fosse um tipo de um colar, mas era usado aqui, com 10 dracmas, ou seja, 10 moedas. Uma grande no centro e as outras todas espalhadas. E essas dracmas eram muito importantes, porque era um sinal de aliança e tinham um valor espiritual. E se ela perdesse uma dessas, corria o risco da sua descendência ser atingida, porque era um sinal de fidelidade, esse era o valor espiritual que estava ali. E se ela perdesse, ia correr o risco disso, da descendência, que era para perpetuar daquela forma, né? Podia acabar ali, porque aquilo significava uma fidelidade. Então aquilo era algo valioso, por isso que o Senhor Jesus usa como exemplo. E de repente você deve ter perdido algo valioso na sua vida, e que você tem tentado achar e não tem conseguido, mas precisa a luz do Senhor. Só com a luz do Senhor Jesus. Pode ser que você tenha perdido uma amizade que era valiosa para você. Pode ser que você tenha perdido tempo valioso, perdido uma comunhão, talvez com a família, com a igreja. Tudo isso são coisas valiosas que nós perdemos. Talvez você tenha perdido aquele tempo de estar com a sua família e você não tem podido recuperar isso. E isso é valioso para você. Precisa ser achado novamente. Talvez você tenha perdido o senso de certo ou errado, e não sabe mais distinguir o que é certo ou o que é errado. Precisa ser encontrado. É valioso, é a dracma perdida. Mas se você deixar o Senhor Jesus entrar com a luz para acender e você varrer toda a sujeira, com certeza você vai encontrar aquilo de valioso que você perdeu. Vocês estão entendendo, queridos? E hoje, uma das coisas mais valiosas que nós temos perdido, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Tito 3, do 4 ao 7. Tito, capítulo 3. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, uma coisa que tem sido que se perdeu, é exatamente isso, a herança em Cristo Jesus. A igreja perdeu a noção do valor do legado que ela recebeu
através de Cristo Jesus. E isso precisa ser recuperado. Você e eu precisamos recuperar isso. Porque você passou a ser herdeiro do Senhor Jesus. Amém? Ou melhor, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. E essa herança, por que que se perde? Por que que nós sentimos que hoje se perdeu isso? Porque não está sendo passado para os filhos. Não está sendo passado de pai para filho. Algo valioso, aquela mulher dava importância, porque aquilo significava perpetuação. Ou melhor, ia ser perpétua a sua geração, ia ser acompanhado. E nós precisamos fazer isso. A herança que nós recebemos, passar o legado para os nossos filhos. Vocês pais que estão aqui, né? O que vocês têm passado? Qual é o legado? Vocês têm dito para os seus filhos: olha, nós somos herança. Nós temos a herança do Senhor. Nós somos herdeiros. Antes nós não éramos participantes da videira, mas hoje nós somos. E nós passamos a ser o Israel de Deus. Falar para o seu filho isso, e ensiná-lo a valorizar a herança do Senhor. Esaú não valorizou a herança, ele trocou por um prato de lentilha. Muitas vezes, de uma forma sutil, ou às vezes sem perceber, nós passamos para os nossos filhos que eles podem trocar a herança por um prato de lentilha. Ou seja, trocar aquilo que Deus deu por coisas do mundo, por coisas que não valem nada. E nós somos herdeiros. Fala para o teu irmão: você é um herdeiro. Para quem que você está levando a sua herança? Fala. Nós temos que deixar esse legado. Amém. Eu falei aqui de manhã que, assim como Esaú, eu não falei de Esaú, eu falei só de Ruth, mas assim como Esaú trocou a sua herança por um prato de lentilha, a Ruth agarrou uma herança que ela nem era participante ainda. Ela agarrou, porque ela valorizou. Eu falo que isso, eu me sinto muito como Ruth, que eu fiz isso também. Eu já contei aqui, eu não gosto de falar muito, que eu fico emocionada, mas eu fiz como Ruth. Eu falei: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será meu Deus. Porque eu não tinha, não fazia parte de uma herança ainda. Porque eu não conhecia o Senhor Jesus. Mas aí eu conheci o meu marido e ele tinha a herança. E eu decidi que o povo dele seria o meu povo. E o Deus dele seria o meu Deus. Você entendeu, querido? Nós precisamos valorizar a herança. Essa é a nossa dracma que foi perdida. E nós precisamos encontrá-la. Mas não tem jeito de encontrá-la sem a luz do Senhor Jesus. Não tem jeito. Não dá. Porque é ali que Ele mostra, ali que fica claro, para que você possa encontrar aquilo que foi perdido. E o nosso maior tesouro, aquilo que há de mais maravilhoso, é isso. E talvez você tenha perdido a alegria da salvação, que faz parte da tua herança. A alegria da salvação. Talvez você tenha perdido a vontade de vir à igreja, estar com os irmãos. Talvez você tenha perdido a vontade de orar, a ler a palavra, ouvir a palavra de Deus. Precisa ser achado isso novamente. Porque isso também são dracmas
preciosas que precisa ser achado. Eu não sei o que você perdeu. Talvez valores, como nós falamos, você perdeu o senso do certo ou errado, e os teus valores foram modificados. Precisa ser achado novamente em Cristo Jesus. O valor da família, o valor do ensino, o valor da simplicidade do Evangelho da paz. Precisa ser retomado, precisa ser achado. Quantas coisas valiosas você perdeu? Só você sabe. Talvez você tenha perdido a confiança em alguém, ou mesmo a confiança em Deus. Precisa ser achada, é dracma preciosa, é aliança que aquela mulher valorizou. E depois sabe o que ela fez? Vamos voltar lá para o texto. Tendo achado, ela reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Alegrai-vos comigo. Queridos, quando nós achamos aquilo que foi perdido, a nossa vontade é distribuir isso. É dizer: olha, se alegre comigo, porque aquilo que se havia perdido na minha vida foi achado. Jesus trouxe a luz e eu achei novamente. Os meus valores foram renovados. A minha alegria foi retomada. Os dons que eu recebi do Senhor, eu havia perdido, mas olha, eu quero compartilhar com você. Chama os irmãos, chama os vizinhos e chama os amigos. E fala: eu achei novamente aquilo que estava perdido na minha vida. Está entendendo, querido? Feche os seus olhos. Com certeza o Espírito Santo já mostrou o que você já perdeu. Você perdeu às vezes tempo. Você às vezes perdeu uma direção, porque você ouviu pessoas que não devia ouvir. E você perdeu tempo, ou fez alguma coisa, decidiu algo que atrapalhou a sua vida. Toma de volta agora aquilo que estava perdido. Mas deixa a luz do Senhor entrar agora. Peça para o Senhor: Senhor, clareia tudo. Clareia tudo, porque toda sujeira que aparecer junto, eu quero rejeitar. Eu quero agora arrancar, varrer minha vida, varrer a casa espiritual, varrer a minha casa física. Começa a dizer isso agora. Porque aí você pode se alegrar no Senhor. Fala: olha, aquilo que estava perdido eu achei. Eu achei. Oh Senhor, como aquela mulher, Senhor, que tinha uma aliança preciosa, porque para ela era valiosa, Pai, aquela aliança conjugal, porque a geração dela estava dentro dessa aliança. Pai, em nome de Jesus, nós como os teus herdeiros, participantes da aliança em Cristo Jesus, nós queremos, Senhor, retomar, achar tudo aquilo que estava perdido nas nossas vidas. Oh Pai, vem com a sua luz. Vem, Senhor. O Senhor é o nosso a nossa candeia, que clareia tudo. Nós precisamos. Vem, Senhor. Clareia agora a tua igreja, teu povo.
para que cada um possa agora achar, retomar aquilo que estava perdido. Quantos aqui, Senhor, perderam algo precioso? Oh Deus, quantos perderam a comunhão, Senhor, contigo, a intimidade contigo, Pai. Senhor, restaura novamente, Senhor. Restaura a comunhão contigo. Que o Senhor venha com a tua presença, Senhor, tomar cada um, cada filho, cada filha agora. Porque o Senhor fala que o Senhor é o Pai. E tem aqui filhas e filhos com direito à herança. A herança que é sua, Pai, mas que o Senhor nos deu. E essa herança, Senhor, nos dá direito a tantas coisas. Como são valiosas, ó Pai, as coisas que essa herança nos dá como direito. Senhor, se o teu povo perdeu a autoridade em Cristo Jesus, que faz parte da tua herança, ó Deus, faça com que seja achado. Senhor, se tem alguém aqui que perdeu a posição, Pai, que o Senhor deu em Cristo Jesus, faça com que seja achado. A posição, Senhor, de autoridade sobre todo o poder do inimigo, faça com que seja achado, em nome de Jesus. Relacionamentos, Senhor, que foram perdidos, diálogo, Senhor, entre cônjuges, que foi perdido, Pai. É uma dracma preciosa. Oh Deus, restaura, Pai. Faça com que seja achado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.